No episódio de hoje falaremos um pouco sobre os benefícios da gente celebrar os ganhos, incluindo os pequenos ganhos, os ganhos grandes, tudo que a gente tiver de vitórias. Vamos celebrar um pouquinho mais. Vem comigo. Bem-vindos ao podcast Vai com Garra, onde eu incentivo a sua ação, te encorajando a tomar a atitude do primeiro passo, pelo menos. Foi assim comigo e acredito que falando vou ajudar mais pessoas. Eu espero de coração que tudo que seja dito te ajude de alguma forma. Eu me chamo Henrique Bosco e agradeço muito a sua presença por aqui. Nós somos criados para conquistar, para competir, nós somos criados o tempo inteiro para estar disputando alguma coisa. Seja na nossa cultura, em outras culturas. E é muito engraçado que a gente não é criado para poder aprender a celebrar e também a poder aprender a celebrar aquelas vitórias que não foi o primeiro lugar, foi o segundo, o terceiro, ou foi pelo menos a finalização do processo. Mesmo tendo só um conhecimento, um aprendizado, a gente tem que celebrar o processo, que a gente teve coragem de ir lá, fazer e tudo mais. A gente é tão exigente, a gente é tão posto num lugar de que a gente tem que ser, que a gente acaba esquecendo que a gente se tornando já é uma vitória. A gente fazendo parte daquele processo que a gente predispôs a fazer, como seja jogar futebol, jogar vôlei, aprender a andar de skate, aprender a esquiar, aprender a cozinhar, a casar realmente, mas o processo de conquista, o processo de estarmos dentro daquele processo, daquela nova atividade que a gente se predispôs a fazer, a gente esquece de celebrar aquilo. Durante muito tempo, a gente fica sonhando, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero conquistar aquilo, eu quero aprender a fazer aquilo outro. E quando a gente aprende a fazer, raramente a gente celebra que a gente conquistou, sabe? A gente celebra que a gente se tornou aquilo. A gente celebra muito pouco que a sociedade, ela olha pouco para esse lado. Obviamente a gente celebra nosso aniversário, casamento, a gente tem as celebrações de épocas do ano como Ano Novo, mas não é sobre isso. É sobre você olhar para a sua jornada e sentir orgulho daquilo que você está construindo, sentir orgulho daquilo que você está fazendo, sentir orgulho de observar, de que um dia eu desejei ter aquele carro, um dia eu desejei ter aquele emprego, um dia eu desejei falar aquela língua, falar italiano, espanhol, aprender a cozinhar, aprender a cantar. Eu lembro que quando eu tinha meus 20 e poucos anos de idade, eu fui promovido pela primeira vez. E eu fui promovido para tomar conta de 400 profissionais, 400 pessoas ali na minha equipe. E eu lembro do dia que me falaram que eu fui fazer a entrevista e logo na entrevista já me falaram que toparam que eu assumiria aquela vaga. E naquele momento eu lembro que eu saí da mesa do meu chefe, que seria o gerente da minha área, né? Eu estava sendo promovido para ser supervisor. Eu saí correndo para ir para o banheiro. Foi muito engraçado porque eu cheguei no banheiro, fechei a porta do banheiro e eu comecei a gritar sem fazer barulho. Eu comecei a festejar e eu batia em mim. Que alegria aquilo. Eu conquistei aquilo. Eu estava feliz por aquilo. Obviamente que isso não é uma conquista pequena, mas eu fiz uma celebração tão grande daquilo que eu batia em mim e falava, eu consegui. Eu sou merecedor disso, eu consegui. E foi muito emblemático para mim, porque já no meu período já adulto, né, o início da minha fase adulta, eu tinha conquistado algo que há muito tempo eu já pensava. Desde pequeno eu queria ter equipe, desde pequeno eu via meus pais, meu pai com grandes equipes, meus avós. E eu falava, eu quero ter isso também, eu quero poder trabalhar com pessoas, eu sempre gostei disto. Tem um outro caso que é muito engraçado, que foi o meu primeiro carro. Eu comprei ele financiado em acho que 4 anos, 48 vezes, 4 anos. E eu dei uma entrada ridícula, hoje seria R$1.000 de entrada. E o restante do carro eu paguei todo financiado. E era uma parcela cara para o meu salário.
Mas era o primeiro carro meu, era um sonho, eu precisava do carro para trabalhar, então no emprego que eu tinha sido promovido e tudo mais, esse foi o que eu acabei de contar, inclusive, eu precisava ter carro, então foi um compromisso meu que eu tive que fazer, e que quando eu finalizei, eu lembro de eu saindo, eu tinha feito o pagamento da última parcela na boca do caixa, porque eu já ia dar baixa lá de uma vez, e naquela época, nós estamos falando aí dos anos 2000 e pouquinho, bolinha, você tinha que fazer esse processo físico. Eu fui presencial, pagar a última parcela do meu carro, minto. Eu acho que eu juntei 3 ou 4 parcelas e paguei de uma última vez, porque eu tinha recebido tipo sei lá, um bônus, alguma coisa na empresa. Eu tava com grana. E aí eu fui e paguei pela primeira vez, pela última vez, 3 parcelas, 4 parcelas juntas. E eu fui lá presencial e eu lembro de eu sair do banco, que eu não tava cabendo dentro de mim. Eu tava numa alegria de ter conquistado o meu primeiro carro de forma totalitária. Era meu. Eu tinha conseguido aquilo. E eu nem acreditava que aquilo estava acontecendo. Eu lembro que eu liguei para minha mãe. Mãe, eu chorei no telefone. Mãe, eu tô tão feliz que eu consegui aquilo. E era algo que eu desejava há tanto tempo. E no mês seguinte eu já sabia que eu queria um carro melhor. Esse carro já estava dando problema, já estava gastando muito com ele, com revisão. E eu já estava olhando um carro melhor para poder comprar, financiado de novo. Eu lembro que eu tinha um chefe que me xingava: Henrique, não financia, junta um pouco mais de dinheiro, paga mais à vista, vai pagar menos. Só que eu não tinha condições, ou era daquela forma ou não era daquela forma. E o valor que eu gastava ali no ano de manutenção do carro, não fazia sentido mais estar com aquele carro. Eu falei assim, quer saber, eu vou fazer isso, e fiz. E conquistei essa nova compra, e celebrei. E na hora que eu olho para tudo que eu vivi na minha vida, todas as celebrações que eu passo, as pequenas vitórias, de saber que eu consegui cozinhar para uns amigos, eu fiz um curso de culinária uma vez, eu consegui cozinhar para os amigos uma comida que era um pouco mais rebuscada, que era uma comida árabe, que eu aprendi a fazer. Então, quando você começa a observar tudo que a gente faz e você começa a registrar essas vitórias, a sua vida começa a ficar um pouco mais leve. Numas atividades que eu tenho com os meus mentorados, eu dou mentoria, e eu, em algum momento do processo, eu peço para eles fazerem alguma coisa que é muito interessante, que é, eu quero que vocês todos os dias, e aí eu estou dando essa dica para vocês também que estão me escutando, vai todo dia, quando você estiver indo dormir, fica com um caderninho na mão. Pode ser um caderno, pode ser uma folha em branco, mas seria legal ter algo que fique registrado ali e com o passar do tempo você possa voltar, dar uma folheada, dar uma relida. Anota a data. Hoje é dia X, 29 de julho, por exemplo, dia 30 de julho hoje, exatamente. No final do dia eu vou anotar 3 coisas que eu me orgulhei de que aconteceu. Por exemplo, hoje, eu faço isso já há muito tempo. Hoje eu vou anotar que eu gravei mais alguns episódios do meu podcast. Eu estou festejando que eu estou gravando isso. Porque era algo que eu desejava, mas eu não sabia que ia ser do papel. Então toda vez que eu gravo, eu registro que eu estou fazendo isso. Eu conquistei mais uma aula de mentoria, conquistei mais um processo de consultoria. A Atio, a minha empresa, acabamos de vender X peças para um cliente tal que eu estou negociando com ele há alguns dias. Então, todo dia à noite, eu anoto ali 3 coisas que eu me orgulhei. Eu falo de sentimento, eu falo de coisa pequena, eu falo de coisa grande, eu falo de coisas pessoais, eu falo de trabalho. Às vezes o meu orgulho é eu ter passado um dia feliz, aonde eu consegui ir para a academia uma vez ou às vezes 2 vezes, porque eu quis fazer a corrida em outro momento. E para mim foi tão importante aquilo, que é importante eu relembrar. Em alguns episódios para trás, eu estava falando que no período atual que eu estou da minha vida, eu não estou conseguindo priorizar a academia 100%. Eu vou ali na semana, umas 4 vezes, e estou feliz com o que eu estou fazendo. É o ideal para mim, para o que eu me propus de vida? Não é. Mas é o que eu estou conseguindo fazer e está tudo bem, e eu estou respeitando os meus limites. E quando eu faço, por exemplo, eu corro ali meus 6 quilômetros, 7 quilômetros e consigo fazer o que seja um pouquinho de exercício na academia mesmo, puxar um ferro e tudo mais, eu anoto. Eu falo, nossa, o quanto foi bom fazer aquilo, o quanto que isso me faz bem.
E por que eu faço isso? Por que eu celebro essa pequena vitória? Porque no dia a dia que eu, Henrique Bosco, determinei para mim, isto é importante. E agora que eu não estou podendo fazer, porque eu estou com 1000 coisas acontecendo, reforma do meu apartamento e tudo mais, eu vou celebrar que eu consegui fazer aquilo. E toda essa celebração me ajuda em N coisas que são não necessariamente tão diretas no nosso conhecimento, mas me ajuda a ter mais endorfina dentro do meu corpo, porque eu estou celebrando, eu estou ali entusiasmado com aquilo, eu vibro positivo para aquilo, me ajuda a ter menos estresse, porque na hora que eu olho para as coisas boas que aconteceram durante o dia, eu relembro e fico registrado aquilo. E como eu faço sempre antes de dormir, logo antes de dormir, às vezes antes do banho, às vezes depois do banho, eu estou no processo ali de lembrança das coisas boas, eu passo quase que um filme do meu dia e relembro quase tudo o que aconteceu. E isso é muito gostoso, ter esse momento, conseguir me parabenizar, sabe? Eu, comigo mesmo, sem ter que precisar dos outros. Eu viajo com alguns amigos de uma forma mais constante. E eu tenho uma atividade que é muito engraçada, que eu e alguns dos meus amigos os mais próximos, a gente sempre tem um momento de, no final da viagem, relembrar de como foi a viagem. O que a gente fez no primeiro dia? Nossa, no primeiro dia a gente fez isso, aquilo outro. No segundo dia, você lembra que a gente fez aquilo? E como foi engraçado, no terceiro dia, nossa, você lembra que a gente conseguiu fazer aquilo que não íamos fazer e depois decidimos fazer? E a gente começa a lembrar e a festejar, a rir das coisas que aconteceram, que aquela viagem ela começa a vir mais para a nossa consciência como algo que, poxa, olha que legal que a gente fez. Não é só fez, passou. Não, a gente está lembrando. A gente está comemorando, a gente está festejando, a gente está, de alguma forma, registrando mais ainda aqueles momentos incríveis que foram vividos. E momentos de perrengue também. Às vezes a gente fala, nossa, mas aquele dia você estava mal-humorado demais da conta. Nossa, aquele dia foi difícil demais. E a gente ri da dificuldade, também lembrando que passamos por momentos difíceis naquele momento, naquela viagem, de aprovações, momentos de aprovações, ou que a gente teve que pagar uma conta que veio mais caro do que a gente imaginava, ou furou o pneu do carro, ou sei lá, aconteceu qualquer cagada. E a gente relembra aquilo, mas com outro olhar dentro de toda aquela celebração também. Então acaba se tornando positivo, até o aprendizado que aquilo nos deu. Quando eu falo de celebrar, quando eu falo que a gente precisa relembrar as coisas que acontecem na nossa vida, é muito importante, eu já falei agora, mas eu vou reforçar aqui, é muito importante a gente sempre se colocar na memória de quando a gente começou aquele desejo, de quando veio a primeira vez aquele sonho, de quando veio a primeira vez aquele registro de falar, eu quero que aquilo aconteça, eu quero que aquilo seja realidade na minha vida. E quando isso se torna uma realidade, você olha para o histórico, para a jornada, e você vê todos os perrengues que você passou, todas as flexibilidades que você teve que ter. Quantas vezes a gente não muda de caminho depois que a gente determinou um desejo? E a gente mudar de caminho significa que a gente está amadurecendo a ideia, significa que a gente está readequando para poder realmente aquilo acontecer. Às vezes, inclusive, a gente muda totalmente o objetivo, porque a gente percebe na metade do caminho que não era bem aquilo que a gente queria. E está tudo bem. Tá tudo bem, porque eu estou fazendo o que eu posso, eu estou fazendo o que eu desejo, eu estou fazendo o que eu consigo fazer dentro de todas as minhas prioridades, dentro de todas as minhas vontades, dentro de todos os meus desejos, e isso não está me machucando. E eu vou sim mudar o objetivo. Por quê? Porque eu posso. Igual mudar de opinião eu também posso, igual mudar de tudo, porque a gente é uma constante mudança. E se a gente não se dá o direito de mudar, a gente vai ficar sempre enraizado naquilo que a gente idolatrou, naquilo que a gente colocou e falou assim, é aquilo que a gente quer, é aquilo que eu desejo. A vida muda, você conhece pessoas,
as pessoas interagem com você e você começa a mudar de opinião, mudar de formato de ver as coisas. E na hora que você percebe que aquele objetivo que você tinha, por mais que você mude o formato, por mais que você mude a forma de viver aquele sonho, é uma conquista. E essa conquista, ela tem que ser desejada e ela tem que ser festejada. Você bate no peito e fala, fui eu conquistei, eu fiz, eu me tornei. Nos últimos anos, eu tenho falado muito uma frase que é, eu tenho muito orgulho do ser humano que eu me tornei. E quando eu falo isso, eu estou falando de tudo que eu tive que aprender, de tudo que eu tive que me esvaziar, de tudo que eu tive que me mudar para ser o que eu sou hoje. Eu, com certeza absoluta, me sinto muito mais legal hoje, aos 45, do que eu fui aos 35, aos 25. Eu me sinto muito mais interessante, me sinto muito mais capaz de fazer as coisas do que eu já fui um dia. E eu acho que antes eu tinha muito mais uma arrogância de achar que eu podia fazer tudo. E hoje, com tudo que eu conquistei, em termos de conhecimento, em tudo que eu troquei com as pessoas, em tudo que me ensinaram, eu posso dizer que eu sou mais completo. E eu celebro isso na minha vida de uma forma muito, muito importante. Eu sempre paro e faço uma contemplação da minha jornada, das minhas conquistas, lembrando que não são só materiais, são conquistas mentais, espirituais, meus conhecimentos, de uma forma muito importante. Então, no episódio de hoje, eu quis falar sobre celebrar. Eu queria que vocês dividissem comigo também. Escreve aqui embaixo qual a celebração que você fez no último mês. O que você veio comemorar? Qual conquista você teve nesse último mês? Aproveitando, eu também quero pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem. Se de alguma forma esse meu episódio, ele tocou você, se de alguma forma você se sentiu visto em alguma das minhas falas, me ajuda também. Divulga para as pessoas, me ajuda a distribuir esse conteúdo. Bom, era isso que eu tinha para entregar hoje. Eu queria agradecer muito por vocês escutarem mais um episódio do Vai Com Garra. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui e agradeço muito por vocês me escutarem e acreditarem que eu posso ajudar vocês. Muito obrigado.